Olá! Esse é o podcast Ciência Feita Aqui, no qual trazemos para vocês quem são e o que fazem cientistas que estão pertinho da gente, no Instituto Federal de Goiás, em uma conversa entre amigos. Venha conosco descobrir como é nosso trabalho, o que nos move e como você pode fazer pesquisa também. Olá, pessoal! Eu sou a Raíssa Lima. Sejam todos bem-vindos a mais um episódio do podcast Ciência Feita Aqui. E hoje, quem vai estar me ajudando nessa entrevista é a professora Adriana. Oi, Adriana! Oi, Raíssa. Oi, pessoal. Tudo bem com vocês? Estava com saudade, né, de estar aqui fazendo entrevistas. E hoje também, como nossa entrevistada especial, nós temos hoje a professora doutora Luciana Dias. A Luciana, ela é graduada em Pedagogia pela Universidade Metodista de São Paulo, possui mestrado em Educação pela Pontifícia Universidade Católica de Goiás, tem um doutorado em Educação pela Universidade do Vale do Rio dos Sinos. Seja bem-vinda, Luciana. Oi, Raíssa. Oi, Adriana. Obrigada, gente. É um prazer estar aqui com vocês. Estou muito feliz mesmo. Obrigado por esta oportunidade da gente ter essa conversa agora de manhã. Bom, então, agora a gente vai conhecer um pouco mais sobre a trajetória da Luciana. Sua trajetória, sua carreira acadêmica, sua vida, suas pesquisas. Nossa primeira pergunta é sobre como foi sua trajetória até chegar à graduação. Como e quando surgiu esse seu interesse pela pedagogia? O meu interesse pela pedagogia, ele surge exatamente quando eu estava fazendo pedagogia, né? Não era o meu primeiro curso, isso é uma questão muito comum, né, nos estudantes que trabalham com formação de professores. Geralmente a própria trajetória de vida nos leva para esse campo, né? E foi dessa forma que eu cheguei na pedagogia. Foi uma possibilidade que se abriu para mim. Eu morava em Goiânia na época, e por questões pessoais eu tive que me mudar para São Paulo, e eu iria ficar lá 3 anos em São Paulo. E eu sempre a vida sempre me ensinou a aproveitar todas as oportunidades possíveis, né? E aí eu pensei, puxa, eu vou ficar em São Paulo 3 anos, tenho que fazer alguma coisa. E eu gosto muito de começar e terminar um projeto. E aí eu procurei, na época, qual seria o curso que me daria essa possibilidade de começar e terminar. Todos os cursos que eu tinha como expectativa, eu teria que cumprir 4 anos, né? E a pedagogia, então, aparece ali. Na verdade, a licenciatura, na época, poderia ser 3 anos, e eu procurei o curso que não teria, sob hipótese alguma, matemática. Aí eu olhei, a pedagogia ainda teve estatística, que eu sofri um pouquinho, mas consegui passar. Mas como era a única disciplina assim que, né, dentro de um contexto assim, só de mais de humanas, eu falei assim, gente, eu vou para pedagogia. E na pedagogia eu me descobri, né, como pedagoga, e me apaixonei. E o que eu falo para os meus alunos, eles sempre ouvem isso de mim, para as minhas alunas, é que eu não gostaria, sob hipótese alguma, de ser outra coisa, não ser pedagoga, né? Eu acho que é a profissão da minha vida, é a pedagogia, e sou apaixonada até hoje. E, Luciana, conta pra gente, então, o que foi que fez com que você se apaixonasse pela pedagogia, né? Como foi a experiência no curso? Como que é o curso? O que você pode contar ou aconselhar as pessoas que pensam em fazer esse curso de pedagogia? O que acontece? A pedagogia, ela tem como proposta, né, discutir a educação. Então, assim, foram 3 anos fazendo uma imersão profunda nesse campo. E a educação, ela é cultura, né? E vocês vão perceber a minha trajetória toda, e a educação me fez isso, a pedagogia me ensinou isso, fazer esse entrelace entre
a experiência de vida, né, as expectativas que você tem sobre a vida e a sua profissionalização. A educação ela gira, né, ela perpassa toda a nossa experiência de vida. Se eu sou uma mãe, que eu tenho uma profissão, eu educo, né? Se eu sou uma filha que eu tenho uma determinada profissão, a minha mãe me educou. Então, assim, a gente percebe que a educação ela se dá na experiência da vida. Então, estudar a educação, trabalhar com a educação, é você praticamente revisitar as suas experiências de vida, né? E isso é muito caro para mim, isso é muito importante. E eu tenho impressão que foi nos bancos dessa graduação que eu me abri para essa possibilidade de fazer esse entrelace com a minha vida pessoal, né? Então, eu sempre faço aquilo que eu vejo que tem sentido para a minha vida. Se tem sentido para a minha vida, eu faço. Se não tem, eu não faço. Então, eu acho que essa forma de lidar com as questões da vida tem muito a ver com o curso que eu fiz ali na minha graduação. Para você ver o tanto que a graduação ela é potente, né? Eu acho ela uma experiência, assim, fundamental na vida de toda pessoa, né? É o que eu acho. Muito interessante. Você comentando aí sobre essa pedagogia, sobre se educar, né, em tantas áreas, onde as pessoas vão se encontrando, né, desde a maternidade, enfim, você citou, né, várias formas, mas o curso em si, a graduação de pedagogia, a gente sempre olha para ele como sendo algo que vai formar um professor, né, e que ele vai dar aula no ensino infantil, né, geralmente é o que se pensa. Fala um pouquinho para os nossos ouvintes as múltiplas áreas que a pedagogia pode atuar, se existem outras ou se é somente isso mesmo, vai ser professor e vai dar aula no infantil. Tem um foco muito grande na educação infantil, né? Tanto que a minha trajetória profissional começa lá na educação infantil. Depois eu tive uma grande experiência como alfabetizadora, e é muito interessante porque a pedagogia não nos ensina algumas questões da alfabetização, e foi no processo de alfabetizar que eu fui compreendendo ali as minhas dificuldades, né? Eu lembro que assim que eu comecei a escrever no quadro, eu não tenho uma letra muito boa, a minha letra é horrível, na verdade. E ela é muito aberta, né? Então, ela não é fechadinha como qualquer alfabetizadora, né? E aí eu escrevia no quadro, e quando eu ia ver ali a produção das crianças, eles estavam reproduzindo exatamente a forma como eu escrevia, de forma assim, rompida, né? E aí eu falei assim, meu Deus, olha o que eu estou fazendo, estou ensinando as crianças, eu estou escrevendo errado, né? Então, assim, eu tive uma experiência muito interessante, porque que foi essa questão de como que as crianças nos ensinam, né, a ensinar. E isso é muito freiriano, né? Então, a pedagogia, ela começa assim, ela tem como princípio muito forte, tem uma perspectiva muito forte a questão da educação da criança, mas já no meu curso, a gente já também abria para outras possibilidades, tanto que quando eu volto para Goiânia, eu vou trabalhar numa faculdade em que era uma faculdade corporativa e tinha como perspectiva trabalhar a educação corporativa, né? Então, assim, a gente discutiu muito nessa faculdade, que era de uma corporação, outros espaços educativos, né? Então, assim, em hospitais, em empresas, em ONGs. Eu lembro que a gente lia muito essa teórica GON, que trabalha com movimentos sociais, porque a gente pega e começa a dar uma centralidade maior nas questões assim, dos movimentos sociais, né? Então, o próprio IF, né? Nós temos um setor de pedagogia, inclusive no mestrado a gente tem, eu estou com uma orientanda que trabalha o pedagogo, e o trabalho dela está ficando até muito interessante, né? A pedagoga e o pedagogo nesse espaço, né, do Instituto Federal como técnico, né? Então,
como que ele se vê nesse espaço e quais são as possibilidades que estão diante dele e dela. Então, assim, a pedagogia, ela está presente em todos os setores, né? Porque, novamente, onde tem relações humanas, nós estamos aprendendo e ensinando, né? Então, a gente precisa entender como a pedagogia fazendo essa interface com todos os setores da sociedade, os setores também das relações, né? Então, já na minha época, a gente já estava trabalhando muito nessa perspectiva de entender a pedagogia para além da sala de aula e alcançando aí outros espaços, como espaços também educativos, né? Muito bom, Luciana. E você também fez um outro curso bastante interessante e que não é muito comum, né? É até um pouco diferente, que foi a graduação em teologia. Conta um pouco pra gente também como que você resolveu fazer esse curso, né? Aí também situar a gente se foi depois da pedagogia. E como que é um curso de teologia, né? Então, o que vocês aprendem, como que é a estrutura desse curso aí? Então, gente, a teologia é um ponto muito sensível na minha vida, né? Muito, muito, muito. Por quê? Porque eu sou uma pessoa religiosa, né? E assim, o que acontece? Principalmente depois que a igreja evangélica passou por esse grande, eu não falo igreja, né? As igrejas evangélicas passaram por esse grande vexame, né? Que foi um vexame absurdo o que as igrejas viveram em função de alguns líderes religiosos, né? Que de uma certa forma se corromperam, ou talvez já eram, né, corrompidos, porque se a gente for olhar a história das religiões, a gente chega lá em Jesus quando a igreja, né, sacrifica Jesus, né? Então é essa igreja que a gente fala, uma igreja que tem um diálogo muito forte, né, com a sociedade e com o status quo. Então essa igreja é a que tem voz, né? E as outras pessoas que não têm a experiência por dentro do mundo religioso, uma vez que essas vozes são muito gritantes, tende a entender o mundo religioso como um mundo homogêneo, né? Um mundo de iguais, né? E, na verdade, não é. Então, assim, eu lido com muito cuidado, porque nós somos de uma igreja que tem uma origem muito, muito diferente do que a gente vê. Ao mesmo tempo que é muito diferente, o nosso precursor, né, o líder, aquele que propôs a Igreja Metodista, ele foi um cara que trabalhou muito na articulação entre atos de piedade e obras de misericórdia, né? Ou seja, a partir da experiência que você tem com Deus, né, que é uma experiência muito forte, muito profunda, e aí o que acontece? A partir da nossa experiência com Deus, você então você se define como uma pessoa que precisa, né, uma vez que você crê, impactar, né, a sociedade de alguma forma. Né? Então, o Wesley ele foi um grande reformador em um período em que a Inglaterra estava com um grande problema social e ele ajudou vários grupos, né, a se definirem, uma vez que estava tendo muitos desempregados, né, pessoas nas ruas, e uma igreja muito aliada, né, a um poder corrupto, né, um poder que não olhava para o povo. Então, Wesley, ele junta ele, mas os amigos, ele eram jovens, né, ele era um pastor anglicano, e ele, então, vai professar sua fé em meio a essa população que precisava. Então, ele vai para as prisões, ele apoia, né, movimentos abolicionistas, ele apoia movimentos sindicais, e
E ele vai ser um homem que vai gerar um grande impacto ali na sociedade da Inglaterra, entre o povo necessitado. Então ele faz esse movimento, né? Tanto que a Igreja Metodista nasce como um movimento que se estabelece no meio do povo e para o povo. E esse é o nosso legado, né? Então é isso que me chamou e me constituiu como metodista. Quando eu vou para a faculdade de teologia, eu vou também, né, por esse movimento. É lá que eu conheço meu marido, inclusive. Meu marido é pastor. E aí a gente aprende isso, né? A gente aprende que a nossa vida, a gente vive uma relação profunda com Deus, que nos fez, que nos criou e que cuida de nós, né? Mas tudo aquilo que a gente recebe, a gente dá, né? Então essa igreja alcançou a minha casa, alcançou a história da minha mãe, me alcançou, e eu tento alcançar outras pessoas, né? Então é uma igreja pequena, é uma igreja diferente, e é uma igreja que não tem nada a ver com esses líderes midiáticos que faz esse vexame, né? Em nome de Deus, absurdo, né? Que muito nos envergonha. E aí, para falar da teologia e para falar assim, eu sou evangélica, eu tenho que contextualizar, porque senão fica muito, 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 muito complicado, porque nós temos um distanciamento enorme. O campo religioso, ele é um campo muito fragmentado, cada igreja é um mundo, né? Mas quem está de fora vê como sendo um mundo só. E isso é muito perigoso. Então, assim, até por nós sermos muito diferentes, você percebe que a nossa proposta ela não é nem tão atrativa assim, né? Porque não existe na nossa proposta de fé esse balcão de vendas de bênçãos, né? Então, assim, a gente segue muito o sacrifício de Cristo, né? Então, assim, se você quer seguir a Cristo, você vai passar por situações bem difíceis, e é por isso que você parte o pão, né? Que é o ensinamento da partilha do pão ali e da multiplicação dos pães. Então, nós temos dois grandes exemplos do que foi a experiência de Jesus na Terra. Então, ele pega os amigos dele, por isso que é tão importante para nós comer com os amigos, né, com as amigas, e a gente tem que entender o que significa você estar na mesa com as amigas e com os amigos. Isso é uma questão existencial, né? E Jesus, ele parte o pão ali com seus discípulos e com suas discípulas, que eram amigos e amigas de Jesus, né? E a experiência da multiplicação dos pães, que a criança que tem os peixinhos e os pães, Jesus precisa, então, está com o desafio de multiplicar, de alimentar uma multidão, e o texto bíblico diz que ele vai, que esse menino, ele tem pães e peixes, e esses pães e peixes então é multiplicado a partir desse milagre que Jesus faz. E na teologia, como a gente trabalha muito a perspectiva teórica, né? Então a gente vai ali para as questões, para as especulações teóricas, né? Então uma das linhas teóricas de interpretação desse texto diz que o que aconteceu ali, do ponto de vista humano, né, é que essa criança está ali com os pães e peixes, e uma vez que ela se coloca pronta para repartir, outras pessoas que também tinham levado a comida, a partir do exemplo dessa criança, então também pega seus alimentos e reparte. E aí a gente vê o tanto que é importante a gente... isso é uma experiência do pobre, né? Porque assim, a gente junta as panelas e geralmente muita gente come e ainda sobra, né? Então, assim, é essa experiência que a gente trabalha na nossa experiência de fé, né? Então, é isso que a gente carrega quando a gente fala que nós somos metodistas.
Então, eu, como metodista, eu fui conhecer mais a Bíblia e me formar em teologia, até porque é uma carreira na Igreja Metodista, né? E lá eu conheci meu marido, me casei. Então, ele é pastor de uma igreja aqui na Asa Norte. E é isso, eu acho que o que me leva para a teologia é a minha experiência de dentro dessa igreja, né? Que me faz conhecer melhor a minha origem e as questões bíblicas que na minha visão, para mim, para minha família, é fundamento da minha existência. Que lindo, Luciana. Eu acho que, inclusive, já respondeu uma das perguntas que a gente tinha lá no final, que era justamente sobre religião, né? Que é sempre uma questão que a Adriana gosta de fazer, porque é uma curiosidade muito grande dos nossos alunos, né? De saber que, será que esse professor pesquisador, geralmente tem essa, né? Que o pesquisador não que é ateu, né? Que não, enfim, não segue nenhuma religião. Então, a gente gosta de perguntar justamente para mostrar esse lado, que sim, né, temos pesquisadores que são, né, que seguem alguma religião ou que não seguem religião, mas que acreditam, né, num Deus ou em algo mais. Muito bacana, Luciana, obrigada. E dentro da teologia, você seguiu e fez uma escolha de um tema para o seu TCC, que foi a solidão na maternidade, um olhar sobre a questão da mãe sozinha na Igreja Metodista. Para nós, mulheres mães, temas como esse são importantes, né? Para a nossa luta por uma maternidade com mais apoio e estrutura na sociedade. E é uma coisa que a gente está vendo muito agora, né? Está sendo levantado principalmente entre nós pesquisadoras por agora. Mas você já fez um tema que, né, no período ali de 1999, que deve ter sido até algo difícil, né? De pesquisar, de iniciar esse processo. Como foi para você realizar essa pesquisa, a escolha do tema? Eita, Raíssa, você tocou num assunto muito sensível. Nossa, vocês não têm noção tanto que isso é sensível para mim. Gente, vocês não têm noção. Se eu chorar aqui, vocês me desculpam, porque falaram... Ixi, eu vou... Nossa, esse tema... Eu até vivi... As meninas estão tocando num assunto aí meio complicado para mim. Por quê? Porque eu sou... Vocês já perceberam, e assim, se você pegar toda a minha trajetória, eu sou pautada pela experiência, né? Então, assim, eu sou um sujeito da experiência. Aquilo que La Rose fala, né, sobre a experiência como aquilo que te toca, e na medida que te toca, te forma e te transforma, né? Então, assim, tudo que eu vou fazer, tudo que eu vou produzir, eu coloco a minha experiência, eu me coloco nesse processo. Eu precisava fazer um TCC para finalizar, e a minha irmã engravidou. E aí a minha irmã engravidou, né? E foi muito interessante, porque a minha mãe, ela ficou muito envergonhada com a gravidez da minha irmã, e minha mãe da igreja. E aí a primeira coisa que ela falou foi assim: poxa, como que vai ser? Porque eu sou da igreja e a minha filha é grávida, e isso foi uma crise na minha família, né? E mãe solteira, imagina, que absurdo. E eu fui entender melhor, assim, o que minha mãe estava sentindo, né? E tentar elaborar estratégias para ajudar minha irmã nesse processo. Minha irmã sentiu muita vergonha. Eu achei que ela teve uma gravidez solitária, e ela teve o neném numa maternidade. Olha só que absurdo, gente. Que só quem poderia acompanhar a mãe na hora de ter o filho era o pai da criança, mais ninguém. E ela, então, ela teve que passar por todo o processo, né, de parto sozinha, né, porque o hospital não dava a possibilidade de uma outra pessoa acompanhá-la. E isso foi uma violência muito forte. Isso foi uma violência, assim, absurda.
ela ter que ter passado por essa experiência, passou uma noite inteira no hospital sentindo dores e ninguém pôde entrar, né? Meu pai não pôde entrar, ninguém, os amigos, ninguém pôde entrar porque ela não tinha um marido, né? Então, ela enfrentou várias situações nesse sentido, né? Ela teve essa criança sozinha, ela passou pela experiência da vergonha. Eu lembro que eu conversando com a minha irmã sobre isso, ela quis sair rápido do hospital porque as outras mães estavam, né, com seus companheiros e ela estava só, né? E foi, então, a experiência do parto foi uma experiência muito violenta para ela. Mas ela teve que também enfrentar a experiência da vergonha de uma mãe, né, que se decepciona com uma filha. Ela teve que experimentar a vergonha de ter que entrar na igreja com uma criança solitária. E a igreja, por si só, ela é muito pensada a partir daquilo que é normatizado, né? Então, assim, é a criança, é o jovem, é o casal, né? E essa mulher, e eu falo assim, até hoje, né? Essa mulher, ela não tem um grupo social dentro da igreja. Ela não é jovem, porque ela já é mãe, ela não vai para os encontros de casais, porque ela não é casada, ela não pode ir para a sociedade de mulheres, porque ela não é nem tão senhora assim. E eu quis discutir isso, né? E foi um texto, realmente, um texto em que, na época, ele serviu para fazer essa discussão, né? Dentro da igreja mesmo. Eu lembro que o meu orientador me pediu licença para levar os dados que a gente pesquisou, para falar sobre esse lugar dessa mãe, né? Dessa experiência, eu fiz outras experiências, inclusive assim, nas comunidades, que foi quando eu passei pela experiência de conhecer as mães solos, né? Porque as comunidades, elas são constituídas por mães solos, né? Então, assim, e essas mulheres, elas são muito, a sociedade não pensa esse lugar. Quem são essas mulheres, né? Elas não estão em lugar nenhum, porque a sociedade ela é muito patriarcal nesse aspecto. Então, eu quis levantar esse debate e eu achei que foi muito, muito importante, né? E eu concordo que é algo que a gente está discutindo até hoje, né? Ele está muito atual, porque os mesmos enfrentamentos dessas mães nessa época que eu produzi acontece até hoje, né? Nós vivemos isso até hoje. Até hoje a gente, sob o ponto de vista da igreja, até hoje essas mulheres não acharam esse lugar. Nós não conseguimos constituir, né, enquanto comunidade, o lugar dessas mulheres, né? Isso é muito sério, isso é muito violento. Mas, pelo menos hoje, eu sei que os hospitais hoje consideram, né, outras pessoas como acompanhantes. Mas, na época da minha irmã, a gente passou por esse grande trauma em que ela teve que ter essa criança sozinha, né? É isso que me levou, então, a discutir, porque eu precisava entender melhor, né, essa dor que eu estava passando. Era uma grande dor. É uma história muito forte mesmo, né, Luciana? Eu também me emocionei aqui enquanto você contava. E uma coisa que eu achei interessante, né, igual a Raíssa falou, você já adiantou essa pergunta clássica que eu faço, né, da religião, que você é bastante religiosa, né, como você falou, mas ao mesmo tempo você faz essa relação com os estudos acadêmicos, né? Então você falou da relação com os movimentos sociais, né? Então, assim, fazer essa pesquisa, né, dentro da igreja. Então, eu acho isso muito bacana porque mostra que as coisas não são separadas, né? A gente pode muito bem conversar. E eu acho que, assim, com esse objetivo, né, que você falou da Igreja Metodista, de sempre ter essa visão social, né, de inclusão, de acolhimento. Então, muito bacana, muito interessante, né, essa sua formação aí, tanto na parte mais teológica, né, mais religiosa, mas sempre com essa perspectiva mais crítica mesmo, né, da academia, do curso de pedagogia.
Então, depois disso, né, lá já em 2003, você foi para o mestrado e a sua dissertação tem o título Estratégias de Sobrevivência de Jovens Estudantes e o programa Agente Jovem. Conta um pouco pra gente sobre essa escolha, né, desse tema e como que foi essa sua pesquisa de mestrado. Então, a questão do mestrado, eu escolho o objeto a partir também da experiência, da minha experiência. Então, eu pego e eu tenho uma necessidade até hoje, sabe, Adriana? Eu tenho uma necessidade de entender a minha juventude, né? Então, eu dialogo muito com a Luciana jovem, né? Porque a Luciana jovem foi uma menina que sofreu todos os tipos de preconceitos e violência né, tanto que isso está na minha dissertação, né, dentro da pirâmide social, né, a menina negra, ela está aqui, né, no chão dessa pirâmide, né. Então, quando ela está aqui nesse chão dessa pirâmide, como diz Pablo Gentili, ela sofre todos os tipos de preconceito que uma sociedade pode ter, né? Então, é outra questão, assim, só para vocês terem uma noção, o que é a experiência, né, de uma menina negra, porque a menina negra ela sofre mais preconceito do que o menino negro, né? Por ser mulher, né? Então desce. A menina negra é aquela que ninguém quer, nem o menino negro, né? Então, essa coisa da juventude, e aí eu tento não cansar muito, né, o meu público, as pessoas que vão ler, e eu tento não lançar assim logo assim, a menina negra, né? Porque ela está falando isso porque ela é mulher negra, porque, sabe? Então, assim, eu tento não criar estratégia para que outras pessoas não legitimem, né? Tirem a legitimidade do meu debate. Então, eu fui pelo viés do jovem pobre, né? Porque o jovem pobre é o jovem negro, né? E dentro da escala, esse jovem negro, a jovem negra é a que mais. Então, eu consigo fazer esse caminho para que todo mundo, para que as pessoas comecem a discutir a juventude pobre e cheguem lá na minha experiência, né? Então, a questão do jovem pobre é uma questão que até hoje me chama muita atenção, e a gente precisa discutir muito sobre isso, porque isso é uma chave de interpretação da própria sociedade brasileira, né? E a minha juventude era marcada por muitas dificuldades, que quando eu consegui chegar onde eu cheguei, né? Então eu fiz a graduação, né? Depois eu cheguei no mestrado, gosto muito, né, da teoria, nessa articulação com a experiência, com a prática, como que esses autores maravilhosos, como que eles me ajudam a entender a minha experiência de vida. Então, quando eu fui procurar esse objeto, estava lá, né, a Luciana jovem, desempregada, periférica, né, e sem acesso a nada, né? E eu resolvi, então, fazer dessa experiência, Adriana, do mestrado, uma atitude política, né? De abrir o debate sobre essa juventude. Então, eu faço esse movimento no mestrado, eu faço no doutorado, e agora também com as pesquisas que a gente produz, eu sempre levo para esse campo, né, da juventude, porque é algo que a gente ainda precisa resolver, né? Como tantas outras demandas do Brasil, mas a juventude é algo muito sério, porque esse jovem periférico, essa menina periférica,
ela cresce sem possibilidade nenhuma. E aí, uma coisa que me chama muita atenção, que sempre foi essa questão da meritocracia, porque assim, dependendo dos caminhos que você traça, dependendo dos encontros, você tem algumas oportunidades na vida, como aconteceu comigo. E aí eu olho para mim e falo assim, poxa, se eu conseguir, né? Então aquele jovem que está lá sem oportunidade nenhuma, ele não conseguiu porque ele não quis. E eu não posso fazer isso, né? Eu não posso entender dessa forma. Então eu tive que problematizar as oportunidades que eu tive, né? Para eu não me tornar essa pessoa em que legitima uma sociedade extremamente desigual e violenta. Então, assim, a própria trajetória da minha vida em que faz eu romper com um ciclo muito, tanto que eu gosto de mim hoje, eu não gosto de mim. Eu era, assim, bem mais magra, mas eu acho que eu sou... eu fiz as pazes comigo agora, né? Mas eu sofri muito, eu sofri muitos traumas na juventude, porque eu queria ter emprego e não tinha emprego, né? Eu queria namorar e não tinha namorado. É, eu, sabe, eu queria sentar nos barzinhos, sabe? Mas eu não tinha grupo. Eu falo para minha filha assim, filha, eu na cidade eu não tinha creme para passar na perna. Então, aí eu falo para ela assim, filha, eu fedia, porque eu passava óleo de cozinha. Só que não é esse óleo de hoje. É o óleo, não sei se isso é da época de vocês, eu acho que não deve ser, mas a gente comprava um óleo de galão, assim. E aí eles pegavam aquele óleo não tratado, ele era até bem escuro e tal, e era com esse óleo que a gente cozinhava. Então, assim, para eu tirar o russo da perna, minha mãe ensinou a gente a passar óleo de cozinha. Eu falei assim, filha, eu passava óleo de cozinha tanto na perna como no cabelo. Aí eu falei assim, eu acho que eu fedia, né? Porque eu não tinha como comprar um creme hidratante. Então, assim, pensa uma menina negra que não tem roupa, não tem sapato, não tem. Então, assim, o primeiro emprego foi. Isso está na minha tese de doutorado, né? O meu primeiro emprego foi biscoiteira, né? Então, assim, eu e isso, você vê, o tanto que o objeto tem a ver com a gente, né? Eu falo muito isso, tanto que a gente estava numa banca de TCC, né, Raíssa, com a sua aluna, e eu falei sobre essa questão da vinculação do objeto com a vida do pesquisador. E eu, como biscoiteira, eu ia para a fábrica de biscoito, e a fábrica de biscoito era atrás de uma padaria, de periferia. Gente, e eu entrava na fábrica de biscoito, eu entrava às 5 da manhã para ensacar biscoito junto com um monte de gente ali ensacando, né? E a gente via, amanhecia o dia a gente ensacando biscoito ali. Eu deveria ter uns 14, 15 anos, mais ou menos. E eu olhava assim, às vezes a porta abria e eu olhava da fábrica de biscoito, do galpão que a gente estava, eu olhava para o balcão da padaria e tinha o pessoal que atendia no balcão da padaria. E o meu sonho era chegar no balcão da padaria. Eu disse, gente, imagina se eu pudesse trabalhar naquele balcão, né? Eu achava assim o máximo. Então, assim, essa era a minha expectativa, porque assim, as condições sociais elas forjam as suas expectativas. Por isso que a gente não vai muito longe, né? Porque se o seu sonho é chegar num balcão ali, então você às vezes luta para chegar. Então, é o nível de possibilidade que uma sociedade extremamente desigual coloca para esses jovens, né? Por isso que é tão difícil romper, porque a própria forma como você se vê nessa relação te coloca nesse lugar, né? Então, como eu consegui romper, e até hoje eu falo assim, como que eu consegui romper tantas camadas, né, de impedimentos, eu não posso agora chegar nesse ponto e falar assim, poxa, eu consegui, então, né, porque eu sei que não vai conseguir.
E eu não posso deixar, né, essa teoria do mérito forjar aí a minha relação com os meus alunos, né? Eu tenho uma função social muito importante, uma vez que eu sou representante dessa juventude periférica, né? Então, eu não posso esquecer, eu não posso esquecer dessa experiência. Então, teorizar a experiência do jovem é, de uma certa forma, fazer com que eu não esqueça quem eu fui, né? Porque eu preciso continuar ajudando, eu preciso continuar contribuindo para que outros jovens consigam entender que lugar é esse que eles ocupam, né? E geralmente eu dou muita voz para eles e para elas, né? Para que elas consigam, na medida em que elas narram, na medida em que elas falam sobre si mesmas, elas possam, então, entender, pelo menos do ponto de vista político, que lugar é esse que elas estão, né? E é por isso, então, que eu trabalho com juventude. É para eu não esquecer. Que coisa mais linda, Luciana, te ouvir e perceber todo esse teu processo. É muito legal de ver. E é muito importante ver essas suas pesquisas se delineando através das suas questões, né? Das suas problemáticas. E você dando voz a esses problemas sociais de grupos, né? De grupos sociais vulneráveis, né? E, enfim, é muito lindo. E aí, você já até tocou nesse ponto que foi o teu doutorado, que é a pergunta de agora, né? Que aí, mais uma vez, a gente percebe na temática que tu vai entrar nesse ponto, né? De questões tuas que acabou delineando esse teu doutorado, né? Então, em 2010, você vai para o doutorado e trabalha com o tema Trajetórias de Jovens Egressos do Ensino Médio de uma Escola Pública de Santa Maria e o Enem como ferramenta de inserção social, né? Então, já comenta aí, já aproveita para falar com a gente como que foi, né, mais essa temática. Vamos lá. Nós temos algumas escolas, né? A Igreja Metodista, ela tem a educação como missão, né? Então nós temos escolas por aí. E eu me tornei diretora de uma escola em Santa Maria, Rio Grande do Sul. Aí eu saí de Goiânia e fui embora para Santa Maria. E a nossa escola é uma escola que trabalha muito assim, gente. É uma escola privada, mas é uma escola de associação, então tem muitos bolsistas, aquela coisa toda, né? E a gente trabalha muito com as questões de formação de leitores, a gente trabalha com obras de arte, é uma escola que tinha como perspectiva trabalhar muito a partir da questão da formação humana, né? E a gente, então, não era uma escola muito bem vista na sociedade, porque a gente não formava para o vestibular, a gente ficava com aquelas conversas de formação humana, de sociologia, disso, daquilo. E as professoras da UFSM gostavam, a gente tinha muito aluno da UFSM, e gostava justamente, elas vinham, davam palestras, essa escola assim meio fora do eixo, né? E a gente estava levando muito pau no Enem. E eu, como diretora, e aí aluno saindo, família saindo, porque diz que a gente não tinha uma boa educação, né? E eu sofria muita pressão das professoras e professores da UFSM, que diziam assim, olha, meus filhos estão aqui por causa dessa proposta pedagógica. Então não muda, não traz essa coisa de vestibular aqui para dentro, porque é essa escola que ela precisa se diferenciar nesse. Gente, isso para mim era um desespero, porque ao mesmo tempo que eu concordava com esses pais e essas mães, a gente tinha que pagar professor, né? E os pais saíram porque queriam uma escola mais agressiva para essa questão do Enem. Isso me incomodou. Aí eu pensei assim, gente, se eu estou passando. Eu nem sei se hoje ainda acontece isso, mas na época o jornal fazia uns rankings, eu acho que acontece até hoje. E colocava a escola, né? As escolas tops, ali, primeiro lugar no ranking do Enem, segundo lugar. A nossa lá era assim, a gente a gente estava lá embaixo. Aí o pessoal falava assim, olha, Luciana, você tem que melhorar o índice de aprovação da sua escola,
né? Porque senão você vai perder aluno, ensino médio muito fraco e tudo. E eu pensei assim, gente, se eu estou passando por esse perrengue, como que esses alunos estão se vendo lá da periferia? Aí volta de novo, né? A Luciana jovem, eu não estou mais na periferia, estou como diretora de uma escola privada, mas sempre com o meu olhar, assim, o que esses jovens lá na periferia estão pensando, né? Como que está essa relação com essa política, né, com esse programa, né, com o Enem? Como que os jovens estão fazendo essa relação? Eu quis saber, Raíssa, eu quis saber como que estava a relação dessa juventude com o Enem. Na minha época eu não tive Enem, então eu não sabia como. Então eles iriam me dizer que relação é essa que os jovens da periferia estão fazendo com o Enem. E fui para a periferia de Santa Maria e comecei a conversar com eles. Eu trabalhei com os jovens Círculo de Cultura, né, o Círculo de Freire, e eu peguei esses alunos no primeiro ano e fiquei com elas durante 3 anos. Não, desculpa, eu peguei no segundo ano, fiquei com elas e eles durante 2 anos, e depois voltei depois de 1 ano para verificar as organizações, né, como eles se organizaram após a escola. E aí eu comecei a conversar sobre o Enem, foi quando eu percebi, isso está na minha tese, né, que aí vem a questão do que significa, né, qual é o conceito de juventude. A gente não fala juventude, sim juventudes, né? E tem vários teóricos que trabalham a categoria juventudes e a forma como esses jovens vivem a sua condição juvenil, né? E eu, então, estava há muito tempo trabalhando com uma parcela da juventude, que era esse jovem que entra na escola e tem como perspectiva, assim que termina o ensino médio, o vestibular, né? Então, é muito comum. E meus filhos, né? Minha filha, né, acabou o ensino médio e entrou para a faculdade. Isso é muito comum, mas para um determinado tipo de juventude. Aí, lá, fui perguntar sobre o Enem, e aí eu percebi uma juventude que não estava nem aí para o Enem. Porque a grande preocupação desses jovens é exatamente com o primeiro emprego, né? Então, eles precisam encerrar o ensino médio porque eles precisam trabalhar imediatamente. Me fez me lembrar também, eu, Luciana, terminando o ensino médio, ao invés de eu perspectivar o ensino superior, o meu ensino superior ele foi tardio, foi depois que eu casei. Antes de casar um pouquinho, eu fiz o EG. Eu fiz 2 anos de OEG, mas aí eu fui embora para fazer a teologia e parei o curso, e lá eu retomei a pedagogia, né? Mas antes de eu entrar na UEG, eu tive que passar uns 2, 3 anos trabalhando para ajudar meu pai. E isso não era algo assim obrigatório. Isso, na verdade, é um privilégio do jovem pobre, né? Arrumar um emprego para ajudar seus pais. Então, assim, que vai muito de acordo com aquilo que algumas pesquisas também apontam, que o primeiro movimento do jovem de comunidades onde tem alto índice de violência ajudar a mãe, né? Porque são comunidades geralmente matriarcais, né? Onde as mulheres que geram e cuidam dos filhos e filhas. Então, o primeiro movimento do jovem é querer trabalhar para ajudar a mãe e não ir para o mundo do tráfico, né? Então, isso é muito forte também, porque enquanto uma parcela de jovens, que são jovens, né, que têm um certo privilégio, tá aquela disputa para qual escola vai, para pegar a melhor possibilidade ali para entrar, né, com uma boa nota no Enem,
e está até causando sofrimento, porque tem que mudar de escola, largar amiga, e a gente perdê-lo. O jovem que está na periferia, a preocupação desse jovem não é em passar no vestibular, e sim ter emprego, e não tem, né? Ele não tem um emprego, ele não tem vestibular, ele não tem... e aí ele cai nessa vala absurda que é entre o ensino médio e a faculdade você não ter nada, você está ali, né? Ali no risco ali, né? Isso é muito grave. Então, isso a gente viu na minha pesquisa, né? Esse jovem que precisa trabalhar e não tem emprego, então, quando trabalha, os primeiros empregos são esses empregos que a gente encontra depois, eles e elas ali nos mercados, né? Nos balcões da padaria, onde eu queria estar, e nas casas, né? São, são as experiências dos egressos dessa escola. Né? Nossa, Luciana, são relatos muito potentes os seus. E aí, durante o doutorado ainda, você passou no concurso público para ser professora no IFG e foi chamada para trabalhar em Formosa, né? Quais que foram as suas expectativas, né? Por que você foi prestar o concurso do IF? E aí, então, assim, como que foi, né? Você entrar nessa instituição em que você poderia não só trabalhar no ensino, mas também na pesquisa e na extensão? Aí eu voltei para... eu estava em Santa Maria, era diretora lá, e foi quando estava tendo assim, muito concurso para o IF, e eu ficava vendo aquilo porque a gente perdeu muito professor e muita professora. Toda hora chegava alguém e falava assim, assina aqui esses cursos aqui que a gente fez, que eu tenho que montar o meu coisa para entrar no IF. Assim, mas eu falei para o meu marido, mas vocês estão entrando no IF, está todo mundo indo para os E a gente veio embora, porque minha família é daqui de Anápolis e eu vim cuidar do meu pai, né? E aí eu percebi que eu precisava voltar. Eu já não tinha mais minha mãe e meu pai estava muito doente e a gente decidiu vir embora para Brasília. E eu larguei tudo e vim desempregada para cá. E meu marido veio pastorear e eu vim ficar desempregado. Morar aqui na Asa Norte sem emprego bom, isso nem existe, né? Não existe essa possibilidade. E aí o concurso do IF apareceu nesse contexto em que eu estava retornando e que eu precisava arrumar um emprego. Passei, inclusive, quem estava na minha banca era até a Kate estava na minha banca. E aí foi assim. E no IF eu trabalhei, então, nas disciplinas pedagógicas, né? Fui coordenadora, trabalhei com algumas pesquisas, trabalhei bastante com a EJA, e aí, assim, tem uma disciplina, né, que os alunos gostam muito, que é até o Oberdank dá, também, que é a EJA, e eu também, há algum tempo, eu também trabalhei com a EJA, a gente fez vários círculos de cultura na EJA, então eu fiz a relação dos alunos da graduação com os alunos da EJA, a gente ia para lá, fazia círculos de cultura, eu orientei bastante TCC, hoje eu não oriento mais tanto, porque eu acho que como eu só apareço numa disciplina, então eu não consigo buscar aluno ali e aluna para... Mas já teve uma época quando eu era coordenadora, quando eu estava mais presente, então eu orientava muito TCC. Eu gosto muito de orientar TCC, né? Eu gosto muito de participar de banca, até porque nós estamos... eu falei na banca da Raíssa, né? A gente está concluindo, a gente está participando de um momento em que a gente pode fazer uma revisão desse processo formativo do aluno, né? Trabalhei com a residência pedagógica, né, durante um tempo, e fui chamada para agora trabalhar no mestrado, então já tem uns 3 anos, a gente criou o mestrado profissional em Anápolis, e aí eu sou desse grupo que criou o mestrado, e a gente está ali até hoje, né, até hoje eu trabalho ali no mestrado. Acho que é isso. Então, você já falou de várias pesquisas, né, no mestrado, doutorado, né, e
Eu gostaria que você... E a gente, assim, na verdade, eu observando ali, né, teus trabalhos, todos eles têm essa temática, né, do estudante, do jovem, ora passa pelo ensino médio, ora passa pelo estudante da graduação, né, vai pelo EJA, né, e aí, assim, fica à vontade de falar de algumas das tuas outras pesquisas, né, desses temas que você tem trabalhado. Eu trabalho muito, é isso mesmo. Sempre tem como recorte alguma questão relacionada à juventude, até porque a gente trabalha com ensino técnico, né, e tecnológico, Prof. EPT. Então a gente trabalha muito assim, a gente tem um olhar muito atento para o ensino médio e para a EJA, né? E o que eu estou fazendo agora? Eu preciso fazer isso que vocês fizeram, mais ou menos, ir lá no meu currículo, porque eu tenho a intuição que agora eu já consigo fazer todo um apanhado, né, daquilo que a gente vem trabalhando, que a gente vem pesquisando, porque, sob o ponto de vista das discussões no mestrado e também na graduação, eu já consigo perceber, agora eu já estou assim, agora eu já estou começando, gente, eu já estou ficando velha, porque eu já estou conversando agora com a Luciana, pesquisadora que começou a pesquisar há um tempo atrás, o que a Luciana produziu ao longo desse período, né? E eu estou entendendo que agora, para os novos caminhos que eu estou perspectivando, eu estou indo muito para o campo da pesquisa narrativa, né? Então, eu já estou me preparando, provavelmente o meu pós-doutorado, eu já tenho feito aí alguns movimentos voltados aí para a pesquisa narrativa. Por quê? Justamente aí volto lá na graduação, por isso que eu falo tanto que a graduação é importante, né? Um grande encontro que eu tive com Freire ali no processo de produção do doutorado, que é essa questão de dar voz, né? E a gente fala muito em dar voz, né? Vamos dar voz. Só que não, a gente não pode somente dar voz, mas a gente também precisa ouvir, né? A gente precisa dar voz àquilo que as pessoas estão falando. Não podem ser assim, poxa, eu dei voz, né? Mas assim, a partir daquilo que eu ouço, eu também me transformo, né? Então eu também me reconstituo. Então a pesquisa narrativa ela vai ultrapassar a questão de você simplesmente dar voz para os seus interlocutores, mas você precisa ter uma escuta, né? E essa relação com aquilo que você ouve precisa produzir algo diferente em você, né? Isso é muito interessante, porque começa com essa coisa, vamos dar voz, mas são vozes que já estão por aí, a gente já vê, isso está muito claro, né? Eu acho que a gente tem, somente quem trabalha com pesquisas no campo das humanidades, as vozes estão aí. E agora a gente precisa saber o que a gente faz com essas vozes, né? E como que a gente se organiza no meio dessas vozes, né? Então, eu estou indo muito para esse... E eu falo isso porque eu faço isso no mestrado, mas eu também faço isso muito na graduação, é a minha forma como eu dou aula, né? Então, assim, de uma certa forma, eu preciso sintetizar, eu preciso... aquilo que os alunos falam, isso eu estou fazendo agora na disciplina de gestão, né? Então, a gente começou a partir das percepções que os alunos tinham dos temas que são os eixos centrais da disciplina, passa, então, agora a gente pega um texto e aí toda a produção que eles fizeram, né, por eixo, então a gente agora lê, hoje a gente vai trabalhar a democracia, então a gente lê a democracia, pega aquilo que a gente vai ler sobre democracia, faz um confronto com aquilo que eles falaram lá no primeiro dia da disciplina, e aí a gente precisa, então, agora saber exatamente o que a gente faz com esse confronto entre aquilo que eles entendiam, aquilo que os autores estão trazendo como contribuição e aquilo que a gente produz enquanto grupo, né, constituído nesse momento histórico em que nós estamos.
Então, eu estou bem nesse momento de buscar agora esse campo que tem muito a ver com o círculo de cultura, tem muito a ver com você explorar as experiências, né, dos participantes, e ele é um campo hoje muito interessante. Eu ainda não tinha trabalhado na perspectiva da pesquisa narrativa, mas agora eu consigo, a partir de tudo que eu tenho feito, eu falei assim, gente, eu vou agora sistematizar, sob o ponto de vista teórico, essa pesquisa narrativa, para eu significar e ressignificar aquilo que eu venho produzindo aí ao longo desse tempo. Então, eu estou bem nesse momento, Raíssa, de fazer aí uma etnografia, não sei, mas fazer esse olhar, né, para aquilo que eu tenho produzido. Olha só o tanto que, né, eu saio lá da experiência lá da biscoiteira, mas eu não posso ficar aqui agora. Agora eu preciso saber assim, tudo que eu produzi, né, o que eu faço com toda essa produção que a gente tem feito para que a gente possa continuar. Né? Eu estou bem nesse estágio de mudança agora para um novo momento de pesquisa. Vou virar aluna de novo, né? Nesse novo momento de pesquisa, porque eu quero pegar tudo isso e entender o que isso contribuiu para mim, para a minha vida de pesquisadora, e o que eu pretendo daqui para frente fazer, né? Vou ser repetitiva, mas você está sendo ótimo conversar com você. E... Está sendo ótimo conversar com você. E muito disso que você falou agora, né? No doutorado eu trabalhei com metodologia narrativa também, né? Biográfica. E eu entrevistei uma mulher negra, professora da universidade já, e assim, muito do que você está colocando pra gente tá me fazendo lembrar muito dela, assim, sabe, né, das experiências, da trajetória, acho que até um pouco assim, na maneira de contar, né, e isso que você falou, né, que essas metodologias são importantes pra gente também se transformar, né, então foi muito transformador pra mim, né, eu ter contato com essa pesquisadora, porque é um lugar completamente diferente do meu, né? É uma trajetória completamente diferente da minha, assim. Então, acaba que acho que me tornou mais sensível, né? A essa escuta, né? E até, assim, se possível, né? Um pouco de empatia, né? De perceber isso, o quanto que para vocês, mulheres negras, né? É exatamente o que você falou, assim. São outras dificuldades que às vezes a gente nem imagina, né? Porque a gente não está nesse lugar. E você já comentou um pouco, né, sobre as dificuldades que a Luciana jovem enfrentou por ser uma menina negra, né, periférica, mas depois que você entrou na profissão, né, nessa parte mais acadêmica, nessa parte profissional mesmo, como docente e como pesquisadora, como que foi, né, assim, você percebeu essas limitações, essas discriminações pelo fato de você ser mulher e ser uma mulher negra, né? Conta um pouco pra gente, assim, como foi essa sua percepção e como que você foi conseguindo superar essas dificuldades todas para chegar aonde você chegou, né? Eu acho, Adriana, que a gente tem o preconceito do dia, né? Então, assim, cada dia com o seu preconceito. Isso a gente vai morrer. Eu espero, bom, eu estou sendo muito fatalista agora, né? Mas assim, que isso não acaba, pelo menos até agora não acabou, né? Enquanto pesquisadora, eu sei exatamente onde está o preconceito, né? É bem complicado, gente, é bem sensível a situação. É uma coisa assim absurda, assim. Então, assim, porque eu não sou somente uma mulher negra, eu sou, no campo da academia, eu sou uma mulher negra e religiosa, né? Então, eu já tive uma experiência bem complicada numa banca de qualificação de projetos, em que um aluno meu me escolheu por eu ser religiosa. A Raíssa falou sobre isso, assim como tem muitos alunos que não me escolhem por eu ser religiosa, né? Mas esse me escolheu por eu ser religiosa. E ele falou assim, professora, eu te escolhi por você ser religiosa. E ele
ele foi apresentar esse aluno, infelizmente, inclusive, ele até faleceu, né? Ele faleceu no meio da pesquisa. Ele teve um acidente de carro. E foi uma experiência muito difícil, porque o professor que estava na banca, ele tinha uma pré-indisposição muito grande, porque existe muito isso, né? Por isso que eu falei, gente, esse sistema é bem sensível. Eu vou com muito cuidado, porque a academia, ela tem os seus preconceitos, né? E assim, existe uma indisposição muito grande. Isso eu tive muito problema no mestrado cardíaco, mas isso aí é outra história. Mas o que eu quero dizer é o seguinte: eu sou uma mulher negra e religiosa, num campo acadêmico. São 3 questões bem complicadas, porque hoje eu já posso dizer assim, tem alunos que, professora, a senhora pode me orientar? Já ouviram de outros colegas, né, de outras colegas, né, a forma como eu oriento. E eu busco ser muito respeitosa, ao mesmo tempo muito competente, mas ao mesmo tempo muito generosa. Por quê? Porque essa relação com a questão da negritude, ela é sempre muito sensível. Tudo que você faz toma uma proporção muito maior por você ser negra, né? Então, se você for muito ríspida com um aluno, você não vai ter o mesmo nível de tolerância, né, se fosse um homem branco, né? Então, as pessoas esperam de você mais essa coisa mais... Então, assim, às vezes, esperam também que você não seja tão capaz. Então, assim, eu já passei por experiências de estar orientando e os próprios orientandos buscar outras visões para ver se a minha é essa, se essa minha é isso mesmo, né, e tal. E eu vou percebendo nessas tramas, né, o preconceito acontecendo, né. Eu tento, e falo isso muito para minha filha, né, eu falo assim, filha, você é uma menina negra. E como menina negra, se você paralisar diante de desafios que são muito difíceis, você vai cumprir aquilo que já está determinado para você, né? Então já existe uma determinação para você. E você é responsável pela sua trajetória, né? Então cabe a você tomar a decisão de seguir, sabe? Então, assim, aquilo que você não dá conta de transformar, você segue, né? Porque você não pode parar. E essa é a minha relação, Adriana, quando em tudo, né? A minha condição de pesquisadora me colocou em alguns lugares que são estranhados, né? O meu lugar na igreja também me colocou em alguns lugares, né, de grande estranhamento. E lá em Santa Maria mesmo, quando eu fui diretora lá, aquela cidade é uma cidade de italianos, né? E para vocês terem uma ideia, uma professora nossa que tinha lá de história, me conhecendo e conversando comigo e falando sobre preconceito, né? Porque eu estava sentada numa cadeira que eles nunca tinham visto uma negra sentar numa cadeira de uma escola privada, uma escola de tradição, uma escola mega tradicional de Santa Maria. E ela querendo me situar mais ou menos em que lugar que eu estava, né? Eu vou falar uma coisa para vocês, hoje eu não sei se eu iria. Eu só fui porque eu sou muito desavisada, eu sou muito, sabe, eu deixo a vida me levar, né? Mas hoje eu não sei, talvez eu não iria, talvez. Mas eu lembro dela comentando comigo que ela falou assim, olha, para você ver quem eu sou, como eu fui, como eu me... E numa boa, a conversa estava numa boa. Ela querendo explicar o tamanho do problema que nós estávamos ali, né? Porque assim, eu sou uma diretora. Eu fiquei durante 3 anos na escola sem um pai, uma mãe, 3 anos, 2 anos na escola sem um pai, sem uma mãe pedir para falar comigo.
tudo o que os pais e as mães queriam resolver, resolviam com as coordenadoras. Aí, depois de uns 2 anos, um pai veio falar comigo. Aí, olha, professora, eu tenho um pai querendo falar com você. Aí eu até estranhei. Aí eu pensei assim, ele vai vir? Então a situação é grave mesmo. Então realmente as coordenadoras não conseguiram resolver, né? Aí eu pensei, eu vou dar o melhor atendimento para esse pai. Aí ele entrou. E eu fiz o melhor atendimento, assim. E ele saiu muito encantado com o acolhimento, com o atendimento, com a capacidade de resolução, não sei o que, não sei o que, não sei o que. Aí, a partir desse pai, outros pais e mães e outras mães começaram a me acessar, né? E aí, a cada dia que passou, eu fui recebendo mais mães e pais na direção. E foi uma experiência muito interessante, de uma grande ruptura. Aí, diante da ausência dos pais e das mães dentro do meu gabinete, que eu fui percebendo onde eu estava, o tamanho do problema que a escola estava, né? E aí a professora, conversando comigo um determinado tempo sobre essas coisas, ela falou assim, professora, deixa eu te explicar uma coisa, o meu avô, me ensinou que aonde um negro põe a mão, a gente não coloca a mão depois. Esse foi o ensinamento do meu avô, né? E ela querendo dizer o tanto que o racismo naquele lugar era forte, e realmente era, e é, né? Só que assim, eu me assusto, né? Mas eu não paro. Então eu tenho muito isso assim. Eu sou uma pessoa de poucas oportunidades, mas as oportunidades que eu tenho, eu agarro, né? E faço, e sei que estou fazendo bem, né? E é assim que eu faço com os meus alunos, com as minhas alunas, né? É muito difícil eu entrar numa banca, eu acho que aconteceu só uma vez na graduação, de uma aluna, de uma aluna não ir muito bem, né, na banca, mas assim, geralmente quando os trabalhos chegam, são trabalhos assim que a gente fez de tudo para, né, para trazer algo muito importante para a banca, porque isso para mim é requisito, né, fundamental. Então, eu me organizo desta forma, né? Entendendo que os meus alunos precisam, e as minhas alunas precisam muito do meu melhor. E eu também preciso dar o meu melhor, porque eu sei que são poucas as oportunidades, e eu sei que as portas se fecham muito rápido, né? Tudo acontece muito rápido. Então, assim, uma desaprovação, eu sei que é assim, ó, é muito rápido. A aprovação vem também, depois de muito tempo vem a aprovação, né? Mas a desaprovação é muito rápido. E se tem pessoas implicadas comigo ali, se tem alunos e alunos, eles vão ser prejudicados em função de todo esse processo rigoroso, né? Então, tudo na minha vida sempre foi com muito rigor, muito rigor. São várias experiências que eu tive nesse sentido, né? As portas, elas foram se abrindo, mas eu sempre falo que comigo foi assim, tem portas que se abrem só pela cor do olho que você tem, você mal chega, a porta já abriu. E comigo eu sempre tive que empurrar, né? Explodir a maçaneta. Uma vez que eu entro, eu sei que o desafio vai continuar. Porque eu sei que a qualquer momento vão fazer, tá vendo? Eu falei que esse lugar aqui não é o seu, volta. Né? Viu? Você não serve para ser pesquisadora, volta. Né? Vai para o lugar onde está determinado para que você esteja. Né? E isso é um alerta para mim, Briana. Então, na pesquisa acontece isso, sim. Eu vivi tudo, sempre, nossa, isso aí é uma marca que a gente leva. De você
acordar e matar o leão, a leoa, e dormir de novo, nessa perspectiva de enfrentar o preconceito do dia, né? Seja na pesquisa, seja na sala de aula, seja em casa, seja na rua, onde a gente estiver, a gente tem que enfrentar o preconceito do dia. Nossa, que vivência! Que mulher forte, que mulher guerreira, né? Se a gente tivesse uma sociedade que, não sei, pode ser um pouco utópico, né? Mas se a gente tivesse uma sociedade que não tivesse essas discriminações, a gente não, né, teria que ficar tentando romper essas barreiras, né? A gente não ficaria sendo colocada, né, na nossa caixinha, no nosso lugar, né? Mas aí, como você estava comentando, é um dia por vez, né? É uma situação de preconceito e discriminação por vez, né? E você falou dessas situações vividas como pesquisadora mulher, né? Que é o meu lugar, né? E eu lembrei de situações, assim, muito similares que você passou nessa condição de mulher que eu vivi, né? Como pesquisadora. E você falando desse romper, né, essa barreira desse lugar que foi determinado para a gente na sociedade, se nós pesquisadores, né, não pudermos fazer isso, a gente não muda a sociedade, né? As nossas pesquisas, elas são para isso, né? E eu fico muito feliz de poder te ouvir, né, de ver que você está rompendo a cada pesquisa que você faz, você rompe esses preconceitos e essas discriminações. Obrigada mais uma vez por compartilhar, né? Cada pergunta a gente agradece um pouquinho. Você falou aí também anteriormente sobre as suas mudanças, né, na pesquisa, que agora uma das linhas de pesquisa que você está pretendendo seguir é a pesquisa narrativa, né? E o que, se tiver mais alguma linha de pesquisa, né, e você quiser comentar, mas eu quero saber agora o que um aluno precisa saber ou deve fazer para ser orientado por você em algum trabalho seu, seja de ensino, pesquisa ou extensão. A gente tem muitos alunos, né, que ouvem os nossos podcasts e eles estão nesse processo, assim, de descobrir orientadores, de descobrir, né, novas pesquisas, né, estão na procura. Então, se um aluno estiver nos ouvindo, né, e ele quiser ser orientado por você, o que ele precisa fazer? Ele ou ela, né, precisam primeiro entender que a questão do objeto, né, que ele vai escolher é algo muito caro, né? Eu acho que ele precisa, pelo menos sempre quando eu sento para conversar com os meus orientandos, eu falo, a gente passa um bom tempo falando sobre o objeto, porque não pode ser um objeto na perspectiva utilitarista, assim, eu preciso cumprir um requisito aqui fundamental para eu encerrar, né, essa formação, e então eu vou pegar aqui qualquer objeto, né, qualquer tema. O que eu preciso aqui é encerrar esse ciclo. Então, quando esse aluno ou essa aluna me escolhem, a primeira conversa que a gente vai ter é sobre isso, é sobre o movimento da escolha do objeto, que vai ser um movimento extremamente importante, que vai definir os próximos dias, meses, né? E que ele vai, de uma forma assim, muito, muito tranquila, porque eu sou muito tranquila na orientação, ele vai ser convidado a tecer essa escolha com todas as experiências, né, produzidas ao longo do processo formativo dele, né? Eu acho que isso é muito importante, o aluno entender que o TCC ele é a conclusão de um curso, e como um processo que conclui um curso, eu entendo que ele vai precisar olhar para esse processo e ter um entendimento do que isso significou. Então, esse objeto tem que dialogar com a formação dele, né? Porque até ele precisa de fôlego. Eu preciso que esse aluno seja autor dessa produção. Porque e isso está acontecendo bastante. Eu acho que tanto as experiências de pesquisa e de extensão que os alunos têm experimentado ao longo do curso, e a gente tem esse diferencial, porque nós temos, né,
Eu acho que o IF Formosa ele é constituído de professores e professoras que são muito voltados para a pesquisa. Isso é muito interessante, né? Então, pelo menos os cursos de licenciatura, a gente vê um corpo de professores bem voltados para as questões de pesquisa. Então, isso é muito importante, porque quando o aluno chega lá no TCC, ele já vem com essa experiência, né, de ser um pesquisador. Passou pelo PIBIC, passou pelo PIBID, passou pela residência, entrou em algum determinado grupo de pesquisa. Então, ele já vem com essa questão, né, de dialogar ou não. Se ele chega sem passar por essas experiências, e cada vez mais alunos e alunas passam por essa experiência, consegue entender qual é a importância, né, de fazer uma opção, né, por um objeto que tenha muita relação com todas as experiências que foram fundamentais para a constituição dele enquanto sujeito, né, enquanto pessoa. Então, o nosso diálogo vai ser, obviamente, a gente vai ter muito rigor científico a partir dos teóricos que vão subsidiar a temática escolhida, mas essa temática ela tem que ter uma profunda relação com as suas experiências produzidas ali ao longo, porque é isso que interessa, né? Porque eu não posso contribuir para a formação de um professor que depois que terminar o curso vai pegar um livro didático e vai dar, né, e vai dar uma aula totalmente dissociada com aquilo que é fundamental para a formação dos seus alunos, né? Então, eu não posso fazer isso, eu não posso fragmentar. Ele fez a formação, ele fez o estágio, agora ele faz o TCC, pronto, cumpriu os requisitos, agora eu vou para a sala de aula cumprir o requisito de passar o dia dando aula e entregar o diário depois. Entendeu? Então, assim, eu tenho que ajudar esse aluno a fazer essas vinculações. Então, para trabalhar comigo, tem que estar disposto a se permitir, né, fazer essa revisão e passar todo esse processo teórico, né, pelo coração e pela experiência de vida, né? Acho que é isso. E não é muito difícil, não. Eu falo que é o momento do café, né? Que para mim é muito caro. Assim, você vai tomar um cafezinho, aí aquilo que a gente fala, né? Para mim é o que é fundamento para um TCC, né, na minha visão. Né? Muito bom. Nossa, foi muito bom. Agora a gente está chegando ao fim, né, da nossa entrevista, do nosso bate-papo. E a gente queria pedir, Luciana, que você dê algumas dicas culturais. Então, sugestões, né, de coisas culturais que você gosta, que você acha interessante. Podem ser livros, filmes, minisséries, novelas, músicas. Aí o que você acha que é interessante para sugerir para os nossos ouvintes. Eu vou sugerir uma série que agora, nesse exato momento, eu esqueci o nome da série. Que é uma série africana, bem assim. Eu gosto de chegar assim no final do dia e ver alguma coisa que tem nada a ver, assim, né? Deixa eu ver uma coisa assim para dormir. E aí me sugeriram, foi até a minha cabeleireira me sugeriu uma série africana bem. Oi, pessoal. Nessa hora a professora Luciana esqueceu o nome da série, mas no final da entrevista ela passou pra gente. O nome é Sangue e Água e tá disponível na Netflix. Bem interessante, porque assim, ela é bem tranquila, mas ela fala sobre umas jovenzinhas negras, né? E é muito interessante porque é a experiência da jovem africana, né? Em uma cultura que é muito diferente da nossa. E isso me chama muita atenção, porque a gente fala muito em África, só que aquilo, muitas vezes, que a gente fala sobre a África, o africano não reconhece. Você fala assim, não, mas de onde que eles tiraram isso, né? Então, eu estou gostando de assistir. É uma série que vai falar um pouco sobre como que esses jovens têm também toda essa questão de elite e também periférica, como que eles vivem, né? A condição da juventude negra africana, que me chama muita atenção, porque não é Hollywood falando sobre a África, não é o Brasil falando, mas é a própria África falando sobre ela mesma. Então, eu tenho buscado muito ouvir o que a África fala dela mesma, né?
até para a gente entender um pouco esse processo nosso originário ali da escravidão, como que esse povo chega. Eu estou nesse momento também de buscar saber da onde, né, que eu sou, os meus antepassados, né? Isso é muito importante porque a África é um continente, né? Então eu estou tentando achar ali, eu quero ir na África, e a gente está, eu vou fazer primeiro um teste genético para depois eu ir nesse lugar, né, da onde provavelmente estão ali os meus ancestrais, os meus antepassados, né? Então eu estou fazendo esse movimento de assistir essa série bem lightzinha, sabe? Essas coisas de jovenzinha, porque até a minha cabeleireira é jovenzinha, e falei assim, professora, a senhora vai gostar da série, sabe? Então eu vou assistir. E realmente é bem, bem interessante. E vou deixar para vocês o texto, o livro, né, que está super badalado, mas que eu ainda não terminei de ler. Foi indicado pela minha filha. Minha filha é uma leitora e ela lê muitos livros. E ela leu esse livro e falou assim, mãe, lê esse livro porque você vai se ver muito nele. Eu converso muito com minha filha sobre as minhas experiências e ao ler o livro, ela falou assim, mãe, lê que você vai gostar. É um livro muito badalado, que é o Torto Arado, não sei se vocês já ouviram falar dele. Ele ganhou, né, o prêmio Jabuti, e realmente é um livro assim que fala sobre duas meninas, né, e que as questões da escravidão, da sociedade, das vozes dessas pessoas, da questão da terra, né? Todas as questões sociais perpassam pelo livro, só que ele é um livro, é um romance que te prende muito, né? Então, essas irmãs, elas se unem, né? Porque uma tem a língua cortada e para de falar. E aí essas duas irmãs se unem em uma só voz, e aí então o livro passa nos dá a experiência dessas duas irmãs, né? Mas outras vozes também lá no final do livro aparecem, né? Demonstrando assim a quantidade de vozes que estão aí para serem ouvidas, né? Então assim, é um livro de um autor negro, né? E que faz também, então, eu entendo assim, eu não conhecia, mas assim, ele faz, a partir da própria experiência dele, ele faz essa produção que incendiou, né? Que está todo mundo lendo e está ganhando, e que é muito interessante, e que realmente é muito gostoso de ler. Eu acho que é uma leitura para os nossos alunos e para as nossas alunas, porque é bem leve, bem interessante, prende bastante e traz questões muito, mas muito, muito significativas, né, para a realidade da juventude, né, dos pais, das mães e das pessoas que passam por enfrentamentos, como muitos alunos nossos e alunas nossas enfrentam, né? Então, eu entendo que é um livro que fala muito para esse público, né, dos nossos alunos e alunas. E na medida em que os alunos e alunas vão lendo, eles vão reconhecendo a história deles e delas nesse livro. Eu acho que essa é a magia de Torto Arado, né? Porque fala para muitos grupos que passam por muitos enfrentamentos, né? Então, assim, é uma leitura muito gostosa. Tá bom, tá ótimo. Obrigada pelas dicas. Já quero ler esse livro. E aí agora a gente chegou no final de mais um episódio. Eu quero agradecer à professora Luciana por ter aceitado participar do Ciência Feita Aqui, por compartilhar um pouco da sua história de vida, né, pessoal e de pesquisadora. Foi muito bom te ouvir, aprender sobre a sua área de atuação e conhecer essa mulher forte. Fiquei muito feliz mesmo. Quer falar alguma coisa? Gente, eu que agradeço, eu gostei também muito da experiência. Eu já tinha ouvido, né, a Raíssa e a Adriana falarem um pouco sobre
esse projeto, me chamou muita atenção. E, assim, quando vocês me convidaram, eu fiquei muito feliz. Eu me senti muito feliz mesmo. E eu achei muito interessante o projeto, que coisa boa, né? Coisa muito boa, eu acho que vocês estão fazendo algo muito interessante. Muito obrigada por essa oportunidade. Me emocionei várias vezes aqui, geralmente falar da minha história me deixa assim, um pouco constrangida, mas foi um momento muito bom, um momento assim de carinho, né? Carinho na alma, assim. É muito importante a gente ter um momento desse, assim, de a gente parar um pouco e refletir sobre as nossas experiências, né? Então, obrigada por isso, obrigada por essa oportunidade de poder falar um pouco de mim. Eu sou muito discreta, sou muito na minha, e foi bom, a experiência foi boa. E quero agradecer a professora Adriana pela parceria de sempre na entrevista. E eu também quero agradecer a Raíssa pelo convite, né? A gente já tem aí uma trajetória consolidada, né, Raíssa, no podcast. Agradecer também a Luciana, foi ótimo, né, pela partilha. Acho que eu também me emocionei várias vezes, assim. E agradecer a todos e todos que estão ouvindo a gente, né, que estão acompanhando a gente. Também acho muito bom, Luciana, a gente divulgar, né? A gente sempre fala, assim, que esse projeto tem sido muito bacana para divulgar o trabalho dos colegas, né, para os estudantes, mas para a gente também, né? Então, assim, a gente trabalha junto e a gente conhece muito pouco, né? Então, são oportunidades que a gente tem de conhecer um pouco mais de vocês e da trajetória e das pesquisas, né? Então, foi muito bom, foi ótimo. E obrigada aos nossos ouvintes, compartilhem os nossos podcasts e até a próxima, com Ciência Feita Aqui. Esse foi o Ciência Feita Aqui, projeto de extensão do Instituto Federal de Goiás, parceria entre os campos Formosa e Anápolis. Arte, edição e divulgação por Michele Barbosa e Ítalo Henrique Carvalho. Visite nosso site extensão.ifg.edu.br/Ciência Feita Aqui para ouvir os outros episódios e deixar seu comentário.